Olá, meu nome é Laisa Gabriela Sanches Pérez e hoje eu apresento meu trabalho intitulado Desenvolvimento de sachês biodegradáveis para a liberação de fertilizantes ZNO. A agricultura necessita da utilização de fertilizantes para a reposição de nutrientes essenciais, uma vez que a fertilização natural, que provém do solo, sofre perdas por processos como lixiviação ou erosão, não atingindo a quantidade nutricional necessária. Cada tipo de fertilizante é insubstituível para o vegetal, pois participam de diferentes processos metabólicos. São divididos em dois grupos: os macronutrientes, compostos por nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes, como zinco, boro, cloro, cobre, ferro, o manganês e o molibdênio. O zinco é um dos micronutrientes de grande importância, pois possibilita o crescimento longitudinal das plantas. A deficiência desse nutriente promove a redução de tamanho do vegetal e, consequentemente, a perda de matéria orgânica. O óxido de zinco é uma opção para a reposição de fertilizantes. No entanto, para utilizá-lo, há alguns desafios a serem superados. O ZNO apresenta baixa solubilidade. Com isso, uma alternativa para o aumento da solubilidade está na produção de nanopartículas, que, por sua vez, aumentam a solubilidade por meio do aumento da reatividade do material em comparação. A redução de tamanho ocorre pela abordagem top-down, em que há a redução de tamanho de partículas por meio de uma força mecânica aplicada. A moagem de alta energia por meio de um moinho atrítor é um exemplo dessa abordagem. Porém, com a diminuição de tamanho de partículas, o processo de lixiviação e perda por dispersão aérea tornam-se mais suscetíveis. Assim, a produção de um sistema que permita a liberação desses nutrientes se faz necessária. Sem a produção de um sistema de liberação, ou seja, com as partículas livres, ocorre o contato direto e frequente entre material e agricultor, o que promove a contaminação atmosférica durante o manuseio das mesmas. Assim, a utilização de sachês biodegradáveis evita perda de material por dispersão aérea, inibem processos de lixiviação, facilitam o contato direto com as partículas, além da facilidade na produção deste sistema. Os nanocompósitos são materiais ideais para a produção de um sistema de liberação. O material escolhido para a matriz do nanocompósito deve ser um polímero biodegradável para que ocorra a liberação. O amido de milho é um exemplo para esta solicitação. Composto por estruturas poliméricas de amilose e amilopectina, o amido apresenta caráter hidrofílico e propriedades mecânicas reduzidas em comparação com os polímeros convencionais. Assim, é necessária a utilização de um material de reforço e estrutura polimérica. A montimorilonita é uma argila mineral que atende às solicitações como material de reforço. Compõe o grupo das esmectitas com proporções 2:1, em que filosilicatos são rearranjados em 2 camadas tetraédricas e uma camada octaédrica, além de apresentar uma de suas faces em tamanho nanométrico. Assim, este trabalho teve como objetivo o aumento da solubilidade do óxido de zinco, diminuindo o tamanho das partículas e acondicionando-as em sachês de amido termoplástico, de forma a obter um sistema de liberação de nutrientes. A produção de nanopartículas foi realizada pela moagem de alta energia de 56 gramas do óxido de zinco comercial em água, com rotação de 2.000 RPM e por 16 horas de processo. O moinho atrítor consiste em um vaso estático que abriga o material a ser moído e também esferas como meio moedor. A haste é o que movimenta os componentes internos. Após o fim do processo, ocorreu a secagem do material em estufa de circulação. Para a produção dos filmes de amido termoplástico foram utilizados amido, água, glicerol e ácido esteárico.
Para os filmes de amido termoplástico reforçados, foram adicionadas proporções de 1 a 10% de monte-morilonita. O material termoplástico e reforçado foi processado em um misturador de câmara interna a 110 graus Celsius por 4 minutos, com torque de 160 RPM. Após esta etapa, o material processado foi submetido à termoprensagem a 140 graus Celsius por 10 minutos, com pressão de 10 toneladas. Em seguida, foi realizada a produção dos sachês biodegradáveis, em que foram unidas 2 faces dos filmes de amido e 3 das 4 arestas foram seladas para que ocorresse o preenchimento do ZNO e, então, a selagem final do sachê. Foi realizada a microscopia eletrônica de varredura por FEG, em que foram analisadas partículas grandes e em formato regular, com tamanho médio de 174, mais ou menos 95 nanômetros. Ao comparar com as partículas submetidas à moagem, observa-se irregularidade na forma dessas partículas e também a redução de tamanho, para 71, mais ou menos 41 nanômetros. A análise de fissorção e dissorção de nitrogênio por BET apresentou área de superfície igual a 3,14 metros quadrados por grama para o ZNO comercial, de modo que as partículas submetidas à moagem apresentaram área de superfície equivalente a 18,46 metros quadrados por grama, indicando que houve a diminuição do tamanho de partícula após a moagem, tornando-as mais reativas. Também foi realizada a caracterização de espalhamento de luz dinâmica, em que foi analisada a larga faixa de distribuição de tamanhos para o ZNO comercial, entre 300 e 5.000 nanômetros. E após a moagem, notou-se a redução do tamanho das partículas e aglomerados, com uma faixa de distribuição entre 100 e 500 nanômetros. Após essas caracterizações, foi realizado o teste de solubilidade das partículas livres. Nota-se que foi liberado quase todo o zinco 2+ após 120 horas de teste. E este mesmo comportamento é observado após as primeiras 48 horas após o início do teste. Isso ocorreu devido à redução do tamanho de partículas, o que aumentou a solubilidade do óxido. Para os filmes de amido termoplástico e reforçados, foi realizada a permeabilidade ao vapor de água. A interação da monte-morilonita com a estrutura polimérica se dá pela interação de grupos hidroxila, que dificultam a passagem de moléculas de água, tornando o caminho para que ocorra essa permeabilidade mais longo. Este comportamento foi melhor observado para o filme reforçado com 1% de monte-morilonita, que foi o que apresentou o melhor resultado dentre todos os filmes reforçados em comparação ao filme de TPS puro. Também foi realizado um ensaio mecânico de tração, em que observou-se o aumento da deformação de todos os filmes reforçados quando comparados ao TPS puro. Tal comportamento pode ser ocasionado pela interação da monte-morilonita na estrutura polimérica, o que possibilitou a melhor mobilidade das cadeias e, consequentemente, a deformação dos filmes. No entanto, o filme reforçado com 1% de monte-morilonita foi o único que apresentou a maior resistência à tração em relação ao TPS puro, de modo que a monte-morilonita na estrutura concedeu ao material maior resistência à tração devido à melhor dispersão do argilomineral na matriz polimérica. O ensaio de solubilidade de zinco 2+, a partir do óxido de zinco moído e acondicionado no sachê, foi realizado em sachês de TPS puro e também de TPS reforçado com 1% de monte-morilonita. Nas primeiras 24 horas, foram liberadas porcentagens similares de íon zinco, acima de 50%. Ao longo de todo o ensaio, o comportamento de liberação dos 2 sachês foi similar, e após o término de 720 horas de ensaio, o sachê de TPS puro havia liberado 85% de zinco 2+, e o sachê, reforçado com 1% de monte-morilonita,
havia liberado 83% de zinco 2+. Assim, conclui-se que a moagem de alta energia realizada por 16 horas apresentou resultado positivo, como tamanho médio igual a 71, mais ou menos 41 nanômetros, e área de superfície igual a 18 metros quadrados por grama, de modo que houve redução do tamanho das partículas, aumento da reatividade e, consequentemente, o aumento da solubilidade. Assim, a liberação de zinco 2+, foi de 80% a 100% para o óxido moído em 48 horas de ensaio, e este mesmo comportamento foi observado somente após as 120 horas de ensaio para o fertilizante comercial. A adição de 1% de montimorilonita na matriz de TPS foi a proporção mais adequada para otimizar as propriedades do filme, de modo que melhorou as propriedades de barreira e propriedades mecânicas. A liberação do fertilizante acondicionado no sachê e das partículas de ZNO livres tiveram comportamento parecido, o que indica que a produção dos sachês biodegradáveis permite o acondicionamento dos fertilizantes durante o armazenamento dessas partículas, até que o nutriente seja, então, liberado para as plantas. Eu agradeço à Embrapa Instrumentação, na unidade de São Carlos, ao CNPq e à CAPES, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais e à Universidade Federal de São Carlos por todo o apoio durante o desenvolvimento deste trabalho. Muito obrigada.